Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vou mais uma vez aqui fazer uma live. No momento, eu estou transmitindo para o Facebook, mas depois eu vou postar este arquivo na minha conta do YouTube também. Infelizmente, hoje eu não vou fazer aquela transmissão simultânea no Instagram, porque o Instagram não permite mais agora que a minha conta faça live, porque eu tenho menos de 1.000 seguidores. Então, vai ser por aqui mesmo. Tá, eu vou fazer um react a um vídeo e, de qualquer forma, não ia aparecer no Instagram isso, né? No Instagram só ia aparecer a minha imagem, né? Porque o StreamYard só está transmitindo para o Facebook. Depois, quem vir este vídeo no YouTube vai conseguir ver também, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a questão da sexualidade adolescente, né? Vocês sabem, né? Tá todo mundo sabendo, eu acho, né? Que teve aquele vídeo do Felca e o pessoal tá falando muito sobre essa questão de adolescentes que estão sofrendo exploração sexual, etc. Eu até vou falar um pouco sobre isso, mas o meu interesse no momento é falar mais sobre o desejo dos adolescentes, né? Intelectual. Ele ainda vai continuar dos 18 até os 20, mais ou menos, ainda o mesmo perdidão. Mas ali ele já começa a ter mais discernimento, né? Que ali, welcome to the jungle, né? Sim. Seja bem-vindo à selva. Ali você vai pra faculdade, você estuda se você quiser, não tem mamãezinha, papaizinho passando a mão na sua cabeça, vigiando, colega te passa pra trás, então você começa a amadurecer por si mesmo. Dos 18 aos 21, é aquele momento que você solta sem soltar, entendeu? Você vai largando, porque agora não há muito o que fazer. Mais uma atitude de cuidado. Mas eu fico menos temerosa dos 18 ao 21 do que antes. Agora, eu, verdadeiramente, isso é um clamor que eu faço pros pais. Dos 12 aos 18, fica atento, por favor. Então, isso aqui é uma questão muito importante, eu acho, que é o fato de que muitas pessoas acham que quando o ser humano faz 18 anos, a adolescência acabou. E isso não é verdade, tá? A adolescência é um conceito dos Estados Unidos que surgiu no pós-guerra, ali nos anos 50, mais ou menos, na época que o Elvis começou a fazer muito sucesso e tal, né? Nesse período, começou a se pensar que existia uma fase de transição entre a criança e o adulto, porque até então não existia essa ideia, né? A pessoa era considerada adulta a partir dos 15 anos e acabou. A partir dos 15 anos as meninas podiam casar já, né? Isso já é até um marco civilizatório, porque a gente sabe que antes, né, até hoje ainda existem culturas em que as meninas são casadas com menos de 15 anos. Mas isso daí era meio que um marco civilizatório ali na Inglaterra vitoriana, e isso meio que continua direcionando até hoje os costumes em alguns locais. Aqui no Brasil, o IBGE, né, para efeito de estatística, considera que a partir dos 15 anos o ser humano é adulto, né, do ponto de vista biológico e tal. Só que o que acontece é que existe um período de adolescência que é a adolescência infantil,
que é mais ou menos ali entre os 12 e os 14 anos, e um período de adolescência adulta que é dos 15 aos 19, 20 anos, mais ou menos, né? Então, o fato da pessoa ser maior de idade a partir dos 18 é só uma questão técnica, não é, né, é operacional, mais ou menos, mas não é uma questão biológica, psicológica, é só, aqui no Brasil, a maioridade penal e civil já é 18 anos, significa basicamente que o ser humano pode responder criminalmente por suas ações a partir dos 18 anos, que é diferente de dizer que o desenvolvimento biológico e psicológico já foi concluído, né? Vocês percebem? E aqui, a convidada desse podcast, né, que me parece que ela é psicanalista, ela está falando um pouco sobre isso, né, que entre os 12 e os 18 você tem que ter bastante atenção, e que entre os 18 e os 21 você ainda tem que estar presente, né, quando você tem filhos, que é preciso prestar atenção ainda nesse período, né. Mas vamos continuar aqui. Porque ele precisa de uma referência. Se não for você, ele vai procurar na rua. Então, e se eu jogar ele num esporte, sei lá, e pôr ele lá o dia inteiro treinando ali, não... Ele não... Aí pra ele criar um conceito, sei lá, mais... Melhor, você entende? Porque você fala, por exemplo, um dos medos que eu acho que todo mundo tem é o envolvimento com drogas. Você não usou drogas pra aprender que não podia. E quando a galera, por exemplo, é do esporte, isso é quase que um repelido naturalmente, é um instinto natural. Um não casa muito com o outro. O atleta, geralmente, não é o cara que se envolve nessa situação. Em geral, sim. Pode ter um efeito colateral também. Eu conheço gente que dedicou a vida inteira ao esporte, né? Que é treinamento profissional mesmo, tal, alta performance. E aí, de repente, um dia cansou de tanta atividade. Pô, quero viver. E aí, nesse quero viver, ele foi e experimentou várias coisas que não tinha experimentado. Essa é a exceção, né? Também. Eu tenho um amigo que é ortopedista, num hospital de referência em Uberlândia. Ele falou, André, nós paramos de comprar 99% da compra de gesso. Você não usa mais gesso em hospital ortopédico. Só uma tala? O que é? Não chega mais menino quebrado. Você não quebra nada jogando videogame o dia inteiro. Você quebra braço, perna, dente, nariz, é brincando, é subindo em árvore, é jogando bete, é jogando futebol, é tacando trem no colega, é empurrando, né? 99% da compra de gesso acabou. Caraca, que é um número real, hein? Você sabe quando o menino pequeno, que seu menino é custoso, aí a professora fala assim, põe ele no esporte, cansa esse menino. É fato. O tanto que ele precisa do desenvolvimento intelectual, ele precisa do desenvolvimento físico, cansa, é muita energia. Leve, mas educar dá trabalho, e a gente não quer trabalho. Quando você acha que a pessoa tem que ter a primeira experiência sexual dela? Pergunta difícil, né? Quando que eu acho que ela tem que ter? Você como mãe, você como psicanalista... O ideal seria quando ela tivesse noção do que ela está fazendo e quais as consequências, e caso as consequências vierem, se ela está disposta a abraçar as consequências. A gente tá falando de um corpo cheio de hormônios ali, né? E que a gente tá doidinho, né? Porque nós já tivemos essa idade. Quando você tem essa idade, você só pensa nisso. Qual é o momento ideal? É quando ela consegue abraçar as consequências disso. Quais as consequências? Estou falando do próprio relacionamento em si, estou falando de gravidez indesejada, estou falando de doenças sexualmente transmissíveis. Quando ele entende muito bem sobre essas três coisas, ele está pronto para ter relacionamento sexual. Gravidez nem me preocupa tanto. O que me preocupa são doenças sexualmente transmissíveis. O Brasil é um dos poucos países no mundo onde as doenças sexualmente transmissíveis não alcançam a curva de descer. Ela estabiliza ou às vezes sobe. Os meninos, agora eu vou te trazer números, inclusive de colégios que eu fiz pesquisa em Uberlândia. E em outras cidades também, que eu já dei consultoria psicanalítica em colégios. Uma vez deu uma briga lá na escola, numa escola lá, que eu dava consultoria, e eu fui tentar entender o que tinha acontecido. 2 adolescentes, um menino e uma menina. E aí aconteceu que a menina chegou dentro da sala com a menina de boca de pelo. E aí a menina deu na cara dos meninos, deu uma brigaiada, e eles foram lá pra diretoria e falei, eu quero conversar com eles. Falei, o que é que tá acontecendo? Me chamaram de boca de pelo, não sei o quê. Falei, como assim? Fiquei bastante surpresa. Não, professor, é porque sabe, teve uma festa na casa do fulano, e o fulano que é idiota, que quis me beijar depois, porque ele sabia que eu tinha entrado pro banheiro com o outro. Aí eu falei, como assim? Você tá fazendo lá no banheiro com o outro? Ah, normal, professor, sexo oral. Falei, ué, mas aí você fez sexo oral com um, saiu do banheiro, o outro quis te beijar, você beijou, eu beijei. Quantos anos você tem? 14. Não julguei. Falei, gente, então eu preciso fazer uma pesquisa nessa escola, entender como que tá a vida sexual desses meninos. Pasmem. Meninos de 14 anos, meninos e meninas, 82% já tinham vida sexual ativa. 80% não usavam preservativo e nem pensavam nisso. Então, isso aqui eu acho que é algo muito importante da gente falar, né? 14 anos é a idade de consentimento pela lei brasileira. Significa que, né, a pessoa até 13 anos, se ela fizer sexo com alguém que é maior de 18,
ali você vai ter o crime de estupro de vulnerável. Significa que uma pessoa com menos de 14 anos não pode dizer, né, que eu quis fazer sexo, tal, foi consentido. A nossa lei não aceita, né? A partir de 14 anos, a pessoa já pode dizer, não, eu quis, tal, e aí não dá problema para o maior, né? Eu, pessoalmente, acho que é muito cedo, né? 14 anos, a gente achar que a pessoa com 14 anos já pode tomar esse tipo de decisão, porque, assim, a gente vive num país, né, para você fazer uma tatuagem, você tem que ter pelo menos 18 anos, mas para você fazer sexo com alguém, você tem que ter 14, né? Para mim é meio curioso. Com menos de 18, a pessoa não pode entrar numa sex shop, por exemplo, não pode comprar um vibrador, né? Que o vibrador é só para você se masturbar com ele, né? Você não vai ter os riscos ali da IST, né? Que agora, na verdade, ela falou da IST, mas agora é IST, o termo mais aceito, infecção sexualmente transmissível. Você não tem o problema do risco de gravidez. Quando você faz sexo com outra pessoa, você tem esses riscos, né? No caso de uma relação homossexual, não tem a questão da gravidez, mas tem a questão da IST. E também tem a questão da violência, porque a princípio, quando você vai fazer sexo com alguém, você confia na pessoa, mas pode acontecer da outra pessoa, de repente, ser violenta, forçar a fazer algo que você não quer, agredir fisicamente, de repente, durante o ato sexual. Né? Existem essas possibilidades. Então, uma pessoa com 14 anos não pode comprar um brinquedinho ali para se masturbar, mas pode decidir fazer sexo com uma outra pessoa que é maior de idade. Eu acho bem curioso. Agora, essa questão que ela falou, eu não sei se esses dados são dados, assim, da observação dela, ou se são dados oficiais, né? De que 80% não usa preservativo, nem pensa nisso. Eu acho que isso está muito relacionado ao fato de que hoje, né, a AIDS não é mais um problema sério, porque ela tem um tratamento. Ela tem um tratamento que é bem sucedido. Né? Você não é curado, né? Você não vai conseguir se curar ainda, mas você vai levar uma vida relativamente normal, porque é uma... Deixa aqui eu mudar o layout. Porque é como se fosse uma doença crônica, né? Você vai ter uma medicação, você vai tomar o coquetel. O coquetel é um bocado caro, mas aqui no Brasil o SUS fornece e tal, né? Já foi mais agressivo pro fígado, hoje não é tão agressivo. Mas eu acho que é uma questão, assim, um bocadinho de inconsequência, né? As pessoas não pensam nas implicações, porque nesse momento o SUS fornece a medicação, mas pode ser que num determinado momento o SUS não forneça mais, né? E assim, é uma medicação normalmente bem tolerada, mas existem pessoas que podem não tolerar bem, né? Existem pessoas que podem ter problema no fígado, existem pessoas que podem ter problemas renais, e aí vai ser complicado continuar, né? Manter a utilização, a administração dessa medicação, etc. Né? Então, o que eu vejo é que hoje em dia, esse pessoal mais jovem, muito jovem, né, que são os menores de idade, eles estão tratando de uma forma um bocado inconsequente. Né? E é claro, existem outros problemas além do HIV, mas vamos pensar ali até 2000 e pouco, o HIV era um problema que era encarado com mais seriedade pela sociedade, então você tinha campanhas para as pessoas usarem preservativo, né? E existia uma certa gravidade no quadro que eu acho que levava um pouco mais, né,
a que as pessoas tratassem com uma certa seriedade. Não que não existissem os inconsequentes, né? Sempre existiram os inconsequentes. E também os ignorantes, né? Não ignorante no sentido depreciativo da palavra, mas ignorante no sentido que não tem o conhecimento mesmo, né? Uma vez eu conversei com um rapaz que ele acreditava que não era possível que ele tivesse HIV porque ele não tinha nenhum sintoma. Então aí eu expliquei para ele, não, mas não necessariamente você vai ter um sintoma. Né? Em geral, você vai ter o sintoma quando você já está com AIDS, que é diferente de ser portador do HIV. Né? O portador do HIV não necessariamente já está com a AIDS, né? E aí ele acreditava que ele não poderia ser portador de HIV porque a namorada dele era virgem quando começou a se relacionar com ele, né? Então aí eu tive que explicar para ele duas coisas. Primeiro, que não se contrai HIV somente pela via sexual, que se contrai por contato com sangue contaminado, etc, né? E a outra questão é que muitas meninas, elas praticam sexo oral e sexo anal e não praticam sexo vaginal para manter tecnicamente a virgindade da vagina. E aí muitas vezes o homem pensa que ela nunca teve nenhuma outra experiência sexual, né? Então ela não pode ser portadora do HIV ou de alguma outra IST. E na verdade ela pode, né? Porque por sexo anal e sexo oral também se transmitem ISTs, né? Então eu vejo dessa maneira. Existe a questão da inconsequência e a questão da ignorância também. Então, vamos continuar aqui com o vídeo. Vamos mudar aqui também. A grande maioria das meninas faziam sexo anal para não perder o ímã e para a mãe em algum momento não descobrir. Não. Ou seja, nenhum dos 3 quesitos aí foram Aí, cumpridos, né? Então tem uma regra, mas essa regra ela não é... Ô, Rodrigão, isso aí para mim é unânime, é quase a maioria no consultório. Todos os adolescentes que chegam, eu vou arriscar um 98%. Que chegam, tem vida sexual ativa? Tem. Você usa preservativo? Não. 98%. Gravidez eu não tenho medo, porque depois de 9 meses você pare. O meu problema é se pegar uma doença grave. Hoje a sífilis no Brasil é mais problema que a AIDS. Não. Sífilis que é uma doença que não tem cura, que ela vai ficar circulando na sua corrente sanguínea, em algum momento ela pode vir nos ossos, ela pode vir no seu sistema linfático, ela pode acabar com a sua vida. 98% dos adolescentes não usam preservativo. Então, sabe o que é gravidez indesejada? Sabe como o sexo vai afetar esse relacionamento? Sabe se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis? Está muito claro? Tá, não, então pode agora, você pode ter vida sexual ativa. Eu acho que isso é um grande problema na vida do adolescente, sabe? Até pego pela série, pego como exemplo minha vida. Eu não concordo que gravidez não seja um grande problema. Eu acho que é um problema muito grande, sim. A pessoa engravidar quando não é o momento, porque em geral é a menina que engravida, né? E ela não tem apoio muitas vezes do rapaz. Ela é uma mãe solo, adolescente, né? E isso atrapalha muito o estudo, atrapalha muito a carreira dela. Ela tem que lidar com todo esse peso social da maternidade. E o Brasil é um país, né, com a legislação de interrupção voluntária da gravidez muito atrasada, né? A gente tem uma legislação que terrível. Então, eu não acho que gravidez não seja um problema grave. É um problema grave. Principalmente pela questão da responsabilidade que você vai ter ali para o resto da vida, porque é uma pessoa que está sendo feita, né? É uma pessoa que está sendo feita. Eu tive convivência com uma garota, quando eu era adolescente, que ela tinha sido, assim, filha de uma moça adolescente, que engravidou meio que na inconsequência, não sabia quem era o pai dela. E assim, ela cresceu com essa sensação, assim, muito, né, de
de um pesar muito grande, né? Porque não tem aquela coisa da família normal, né, regular. Então, eu não sei se dá para a gente relativizar dessa forma a gestação, né? A gestação indesejada. Eu tinha um amigo de 12 anos que ele já transava com uma funcionária da casa dele. E aí, tipo assim, eram uma turma de 20 moleques. E aí a gente olhava e ele falava assim, caralho, velho, esse cara é muito privilegiado. Esse cara é muito privilegiado. Todo mundo queria ser o cara, assim. Todo mundo via lá pra ver. Né? Nossa, olha aí, velho, que cara já tá fazendo já. Todo mundo curtia pra caramba. Com 13 anos, eu lembro que na minha turma, tinha uns 4 caras que já estavam transando já também. E esses caras eram muito foda, assim, muito foda. E isso faz você se cobrar também. Pô, quando que vai acontecer comigo? Por que não rolou ainda? Né? Será que um dia vai acontecer? E quanto mais tempo vai passando e não acontece a sua primeira vez, Mais angustiado. mas é uma angústia. É uma angústia pesadíssima, assim, na vida da pessoa. Aí, né? de novo, a presença do pai e da mãe para conversar sobre sexo com os seus filhos. André, quando que eu devo começar a conversar? Rápido. Rápido, porque se você não conversar, alguém vai. 11 anos, 12 anos, ele tá mais do que pronto. E não é assim, chegar e sentar. Filho, hoje iremos falar sobre sexo. Papai trouxe para te apresentar camisinha. Não, não é assim. É você ter intimidade com seu filho, que vai sendo construído ao longo da vida, e que especialmente diz assim, meu filho, na sua idade, sabe como é que acontecia com o papai? Papai também era doido com as menininhas, tudo doido pra pegar alguém, me sentia péssimo, me servir. Conta da sua experiência, cria uma ambiência para que seu filho queira se abrir. Quando eu falo dessa escola que eu atendi, eu tô falando de uma escola de um ticket de R$2.000 por mês. Tô falando de escola de periferia, não. Tô falando de uma escola onde os pais pagavam uma mensalidade de R$2.000 por mês. Uma vez, uma das meninas da sala fez um exame e estava grávida com 13 anos. E aí todo mundo na sala começou a praticar bullying contra ela. E tinha todas as questões, os pais não queriam que ela perdesse o ano por causa da gravidez, enfim. E aí eu fiquei dando suporte emocional para a menina durante o tempo, enfim. E aí eu perguntei para ela, falei, filha, você namora com a pessoa que você engravidou, não sei o quê? Professora, pra falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Caraca. Falei, como assim, 13 anos. Falei, como assim, minha filha, você não sabe de quem se engravidou? Ué, professor, lá é porque a gente fez uma festa, e a gente sempre faz festa. E tô falando de uma escola de uma mensalidade de R$2.000, então você imagina o nível financeiro das pessoas. A gente sempre faz festa e às vezes na festa rola uma roleta russa. Você sabe o que é roleta russa? A do revólver, sim, essa parece mais louca ainda. Os meninos se sentam em várias cadeiras, se excitam, ficam com ereção, e as meninas passam sentando. E eu engravidei numa roleta russa, então eu não sei de quem. Falei, nessa festa? Bom, aqui, assim, o que eu posso dizer é que a vida desses adolescentes está bem animada, né? Porque quando eu tinha 13 anos, eu não me lembro de ter presenciado algo assim em nenhuma festa que eu fui. E o roleta russa é um nome bem apropriado, né? Porque, de fato, assim, é mortal o erro. O erro ali é mortal. Porque a roleta russa, assim, para quem não sabe, o jogo roleta russa é um jogo em que uma pessoa, é mais de uma pessoa, né? Aposta muitas vezes muito dinheiro para ver que, porque quem morrer vai perder o dinheiro, quem sobreviver vai ganhar o dinheiro, né? Pega lá um revólver, tem que ser revólver, aquele que tem tambor, porque coloca uma bala só e aí dá aquela girada para sortear, né? E aí você não sabe quando que a bala vai sair. Você pega ali um revólver que tem 6 balas, por exemplo, né? Que tem capacidade para 6 balas. E aí vai, um aponta na cabeça, o outro aponta na cabeça. É assim, você não tem nenhum valor, nenhum apreço pela sua vida, porque você pode morrer ali, mas se o outro morrer, você fica com a grana. E aí eles fazem esse joguinho aí na festa, e que me parece que eles entendem que tem a possibilidade de uma gravidez ou de uma IST, né? A IST aí é mais, assim, perigosa ainda, mais fácil de acontecer, porque não haveria uma forma segura de praticar. Isso aí você consegue se proteger da gravidez, né? No caso da garota, se ela estiver tomando pílula anticoncepcional ou algum outro método contraceptivo, hormonal, ela vai conseguir se proteger, né? Que é meio complicado aos 13 anos, porque em geral não se prescreve pílula anticoncepcional para menina na cidade. Agora, preservativo ali não iria adiantar, vocês percebem? Porque
se for o preservativo masculino, vai proteger o rapaz, mas não vai proteger a moça, porque a moça vai sentar em vários pênis eretos ali, e que outras meninas também passaram, então uma pode passar para outra algum vetor aí. E no caso do preservativo feminino, a menina que está usando vai se proteger, mas o menino não, né? Os rapazes vão ter ali um contato com o esperma do outro, no caso, né? E aí, se você está pensando, mas aí, se a menina usar e o menino usar, bom, isso não é possível, tá? Já vou avisar para vocês, não é possível. Ou é preservativo masculino ou é feminino, não pode usar os dois ao mesmo tempo, porque o atrito vai fazer o material romper e vai perder a eficácia, tá bom? Então, realmente, assim, esse aqui é aquele tipo de prática que, né, eles fazem, quem faz filme pornô geralmente faz exame, né, de HIV, e aí um mostra para o outro antes de gravar a cena. Esse aí é esse o caso. É profissional do sexo que faz, todo mundo com exame ali, para ter certeza que não tem nenhuma IST, né? É negativo para HIV, para sífilis, para gonorreia, e aí faz sem preservativo, porque aparentemente quem vê os filmes não gosta de ver preservativo, né? Então é esse o caso, assim. No caso desse pessoalzinho aí, 13 anos, realmente. E, assim, eu concordo com ela, tem que conversar mesmo com esse pessoal na puberdade, né? Ali por volta dos 10, 12 anos, já tem que começar a conversar mesmo e informar. Informar sobre sexo, porque senão eles vão aprender com os amigos na escola, e aí vai ficar essa cobrança, né? Nossa, você não faz, eu já faço, tal. Você fez isso? Não, professora, todo mundo que estava lá, né? Eu vou te falar, a gente achava que a gente tinha muita criatividade, nós era bobinho demais, os Gente, moleques eu estavam fui- criatividade do caralho, velho. É muita Eu ouvi a criatividade. expressão boca de pelo na escola, não sabia o que era isso. Não, gente, como assim? O que é isso, menina? Eu nunca tinha escutado essa Não, expressão também. tem música, tem um funk que fala isso. Na minha época era bola de fogo. Sou eu, funk bola de o fogo. funk é uma né? música Tipo, totalmente Essa sexual. música Né? fala assim, boca de pelo, beijou a menina que chupou meu inteiro. Chupou o bonde inteiro. mas- Aí eu cheguei lá em casa assustada, meu filho na época devia ter uns 15, 16. Não, mas ultrapassar demais, isso aí todo mundo fala, lá na escola nós sabe quem é as bocas de pelo, quem não é. Quando eu perguntei pra menina roleta russa, não, professor, não vou ter que explicar isso pra senhora não, né? Eu falei, vai, filha, porque eu não sei o que é isso. Pois é, e aí se você não tem essas cobranças, não tem essas conversas, né? As cobranças vêm, né? E eu acho que essa é uma das cobranças mais pesadas que o adolescente passa. E aí, quando a Sabia? Cláudia Raia fala que deu pra filha dela um vibrador, um sugador clitoriano, não sei, pra que ela entendesse o próprio corpo, entendesse o prazer, ela é super criticada. Tá certíssimo, uai. Chama a conversa que, como mulher, eu deveria ter com a minha filha. Filha, você já tem vida sexual ativa? Tem. Você sente prazer? Se você não sente, você precisa conhecer seu corpo. Você quer que eu te ajude de alguma forma? Quer que eu te fale o que eu fiz pra eu conhecer o meu e daí pra frente? Quantos anos tinha a filha da Cláudia Raia? Acho que quando ela deu pra filha dela, tinha 14, 15. Então, isso daí também é uma coisa que eu acabei de falar agora, né? Tinha acabado de falar. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, o brinquedinho sexual deveria ser anterior à relação sexual, porque o brinquedinho é menos perigoso do que uma relação sexual, né, gente? Não é possível que vocês achem, sabe? Eu não consigo entender essas ideias que o pessoal tem de que tudo bem uma menina de 14 anos transar com um homem de 18, ou 20, ou 24, 25, né, que a gente sabe que é comum, né? Eu não vou chamar de normal, porque eu não acho normal, mas é comum que meninas menores de idade se relacionem com homens 10 anos mais velhos, assim. Mas não acha normal que uma menina menor use um brinquedo para ela aprender a ter prazer, porque, em geral,
quando a menina se masturba, ela consegue ter prazer sexual. Mas a maioria das meninas, elas não têm prazer sexual com o namorado, com o parceiro sexual. Demora vários anos e muito tempo de vida sexual ativa para a mulher conseguir ter prazer sexual durante a relação sexual. E as pessoas acham que está muito normal, que não tem problema. É quase como se o prazer sexual feminino não fosse importante, né? Então não tem problema a menina fazer sexo, ter a penetração ali, só para o prazer do cara, né? Ela corre risco de contrair uma doença, corre risco de engravidar, não tem prazer sexual, e tudo isso está tudo bem. Agora, ela ter contato com a masturbação, com um brinquedo, aí isso é um problema. E aí vocês veem como ela narrou, né? Que os meninos difamam as meninas, chamam de boca de pelo, né? Mas e o cara, né? É curioso, né? É curioso. A menina fazer sexo oral em um, beijar o outro é um problema, mas o cara, né, que faz isso aí não tem problema. Eles meio que ridicularizam, na verdade, o homem que fica com a mulher que ficou com outro antes, né? Mas não ridiculariza o homem que faz sexo com várias mulheres. Agora, a mulher que tem vários tipos de contato sexual, aí ela é ridicularizada e é ridicularizado o cara que vai se relacionar com ela. Quer dizer, a gente está em 2025, né? E não adianta. A forma como a sexualidade feminina é vista continua sendo diferente da forma como a sexualidade masculina é vista. Mesmo existindo esse estímulo para que as meninas tenham, né, a vida sexual ativa e tal, né? Então, eu vou ficar por aqui, eu vou continuar o vídeo, porque agora eu acho que ela vai mudar um pouco de assunto, e era sobre isso que eu queria falar. Sobre o lance do vídeo do Felca, eu não tenho, né, conhecimento sobre o Ítalo Santos, tudo aquilo, eu nunca tinha visto, tá? Nunca tinha visto, mas eu sei, sim, que existem homens que têm atração sexual por garotinhas e que ficam procurando vídeos de menores de idade na internet, e isso realmente é muito comum. Agora, eu não sou a favor de restringir a internet para menores de idade. Eu acho isso uma medida muito autoritária, né? Porque a internet, tem coisa ruim, mas também tem coisa boa, tem muita coisa que as pessoas aprendem, muita informação que as pessoas encontram. É mais ou menos a mesma coisa que a TV, né? A TV tem muita coisa que é interessante, tem muita coisa que é ruim, e é assim, né? Não vou me aprofundar mais a respeito desses assuntos nesse momento. Pretendo deixar isso para um próximo vídeo. Agora, só explicando, né? Eu dei uma sumida por um certo tempo, porque eu estou fazendo algumas investigações de saúde e tal, e acabei não conseguindo. Eu tenho dificuldade de me dedicar a várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas agora eu pretendo retomar as lives, retomar o canal, voltar com o trabalho de uma forma mais organizada. Tá? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um filme aí que está chamando bastante atenção, que está na HBO, né? Ask Me What You Want, né? Peça o que quiser, algo assim. É um filme espanhol, erótico, e eu pretendo falar sobre esse filme na próxima live, que deve acontecer na próxima segunda ou terça. Vou confirmar ainda, tá bom, gente? Dia 25 ou 26, pelo menos nesse horário. Então é isso. Obrigada pela presença, obrigada pelos comentários e até a próxima. Tchau, tchau.